Boa noite, boa tarde, bom dia, tudo bem com vocês? Estamos dando continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos no capítulo 4, Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo, parte 4. Esse é o nosso encontro número 20. Vamos lá então? Item 4.3, Instruções dos Espíritos. Limites da encarnação. No item 24, quais os limites da encarnação? A bem dizer, a encarnação carece de limites precisamente traçados. Se tivermos em vista apenas o envoltório que constitui o corpo do espírito, dado que a materialidade deste envoltório diminui à proporção que o espírito se purifica. Em certos mundos mais adiantados do que a Terra, já ele é menos compacto, menos pesado e menos grosseiro, e por conseguinte, menos sujeito a vicissitudes. Em grau mais elevado, é diáfano, ou seja, que permite a passagem de luz, que é transparente, que é límpido e quase fluídico. Vai desmaterializando-se de grau em grau e acaba por se confundir com o perispírito. Conforme o mundo em que é levado a viver, o espírito reveste o invólucro apropriado à natureza desse mundo. Então, voltando aqui ao primeiro parágrafo, a bem dizer, a encarnação carece de limites precisamente traçados se tivermos em vista apenas o envoltório que constitui o corpo do espírito, dado que a materialidade deste envoltório diminui à proporção que o espírito se purifica. Então, essa resposta traz um porém, ou seja, não é tão simples dizer qual o limite da encarnação. O que está sendo colocado pelo espírito, né, porque aqui, essa fase do estudo, são apenas instruções dos espíritos, né? Então, o que está sendo colocado pelo espírito é que depende do ponto de vista. Se eu quero saber os limites da encarnação de um corpo na Terra, que é essencialmente material, é uma coisa. Se eu quero saber de um corpo menos material, é outra coisa. Pois são situações mas bem específicas. Pois as possibilidades de evolução de um espírito são muito grandes. Não dá para responder essa pergunta assim, em A mais B. A encarnação vai até esse ponto. Não tem como dizer isso. Continuando aqui. Em certos mundos mais adiantados do que a Terra, já ele é menos compacto, menos pesado e menos grosseiro, e por conseguinte, menos sujeito a vicissitudes. Então, com certeza, esses mundos que ele está citando aqui, ele não está falando da Terra, né? Que são mundos bem mais adiantados. Em grau mais elevado, é diáfano e quase fluídico. Vai desmaterializando-se de grau em grau e acaba por se confundir com o perispírito. Conforme o mundo em que ele é levado a viver, o espírito reveste o invólucro apropriado à natureza desse mundo. Quer dizer, o espírito não pode chegar no mundo inferior ao que ele está. Agora, ao superior não é possível, porque nós fomos projetados para viver aqui no planeta Terra. Se você for ultrapassar a estratosfera e começar a viajar lá no espaço sideral, com esse corpo aqui, que você não consegue. Você não sobrevive. Você vai morrer com a ausência do oxigênio. Então, não dá para a gente aqui, nós, com esse corpo, irmos para um lugar melhor, mas é possível que um espírito que não precise mais desse corpo volte para cá. Mas ele vai precisar de uma adaptação.
porque é uma energia muito densa, essa aqui. Entenderam? Daqui para lá não é possível, mas de lá para cá sim. Mas ele vai precisar de uma adaptação. Se eu colocar para vocês de uma maneira assim mais grosseira, só para que vocês entendam um pouco melhor, quando eu falo assim dessa adaptação, né? Porque em tese dá a entender que para ele não vai ter dificuldade nenhuma, né? Porque ele já está evoluído, já está num grau superior. Mas se eu colocar para vocês de uma maneira bem mais grosseira, imagine que você chegou num nível de sua vida profissional, que você está numa situação confortável, que você dirige um carro com uma direção hidráulica, um carro maravilhoso, todo elétrico, todo equipado, e de repente alguém fala: olha, eu tenho uma missão para você. Você vai pegar essa Kombi, que de vez em quando dá uns estouro no motor, ela tem folga na direção, tem umas marchas aí que não está funcionando, o freio de vez em quando falha. Você vai ter enorme dificuldade para se adaptar, não vai? No entanto, se você acompanhar ali no banco de passageiros o motorista da Kombi, você vai notar a grande facilidade que ele tem em dirigir, porque ele vivencia isso diariamente. Entenderam? É uma comparação bem chula para que vocês entendam essa questão do espírito que viria para esse nosso mundo e ele teria sim dificuldade para se adaptar. Vamos continuando aqui. Nota do expositor. Isso aqui foi pesquisado no livro Vocabulário Espírita de Allan Kardec. Perispírito, de peri, em redor, e espíritos, de espírito. O que é o perispírito? Apenas para relembrar, né? Para quem já viu ou para quem não viu, para que talvez tenha a condição de entender agora. O perispírito é um invólucro semimaterial do espírito depois da sua separação do corpo. O espírito o tira do mundo em que se acha e o troca ao passar de um a outro. Ele é mais ou menos sutil ou grosseiro, segundo a natureza de cada globo. O perispírito pode tomar todas as formas à vontade do espírito. Ordinariamente, ele assume a imagem que este tinha em sua última existência corporal. Embora de natureza etérea, a substância do perispírito é suscetível de certas modificações que a tornam perceptível à nossa vista. É o que se dá nas aparições. Ela pode até, por sua união com o fluido de certas pessoas, tornar-se temporariamente tangível, isto é, oferecer ao toque a resistência de um corpo sólido, como se vê nas aparições estereológicas ou palpáveis. A estereologia é o estudo das partes sólidas dos corpos vivos. A natureza íntima do perispírito não é ainda conhecida, mas poder-se-ia supor que a matéria do corpo é composta de uma parte sólida e grosseira e de uma parte sutil e etérea, que só a primeira sofre a decomposição produzida pela morte, ao passo que a segunda persiste e segue o espírito. Pois é. Então, entender o que é o perispírito nos ajuda a compreender os limites da encarnação. Imagine aquela situação. Algumas pessoas têm a clarividência, né? Vocês devem conhecer pessoas que têm clarividência. Pessoas que possuem algum nível de mediunidade. Há pessoas que andando na rua
ela não sabe o que é discernir, né? O que é um encarnado e o que é um desencarnado. Para ela, todos são encarnados. Há pessoas que têm vontade de visualizar os espíritos. Há outras que rezam para que isso não aconteça. Ai, pelo amor de Deus, que isso nunca aconteça comigo, que eu morro de medo. Mas enfim, né? O espírito, o perispírito, digo, ele não tem forma. O perispírito é como se fosse uma argila. Ele toma a forma que você quiser dar a ele. Claro que quanto mais mérito você tem, mais sabedoria você terá para lidar com isso. O perispírito responde ao comando, a um comando mental. Logo a gente fará um outro estudo que a gente vai se aprofundar muito nessa questão. Principalmente nessa questão que eu estou colocando aqui, que o perispírito responde a comandos mentais. Mas vamos continuar aqui a explicação. Se eu gostei da minha encarnação como Flávio, e eu quero ser reconhecido como Flávio, depois de desencarnado, provavelmente eu vou ter essa forma, essa face. Se eu fiz coisas erradas, se eu cometi crimes e eu tenho débitos, provavelmente não conseguirei me desligar dessa forma, pois o fato de me encontrarem faz parte desse processo de resgate. Então, eu mato, eu roubo o dinheiro das pessoas, eu desencarno, eu me coloco na forma, por exemplo, de uma menina toda angelical, uma menina loirinha, bonitinha, e ninguém me acha. Só que isso, com tantos débitos, com tantas coisas erradas que eu fiz, a vibração não permite essa mudança. Então eu fico aprisionado na forma, justamente para ser encontrado e possa pagar pelo que eu fiz. A minha consciência não deixa tomar outra forma, porque eu tenho o sentimento que irão me achar. Então a consciência do indivíduo não liberta quando ele desencarna. Porque a maioria desses indivíduos que fizeram tantas coisas erradas, a maioria desses indivíduos que foram corruptos ou assassinos, na grande maioria deles, eles não imaginam que exista algo após a morte. Então, quando uma pessoa dessa pega uma arma, aponta para a cabeça do outro e atira para furtar, seja lá o que for, ele não imagina que esse cara vai continuar vivo. Na cabeça dele, acabou. Então, quando ele desencarna e se vê vivo, ele pensa, peraí, deixa eu entender aqui. Se eu não morri, quem eu matei também não morreu. Aí ele já começa a olhar para o lado, ele começa já a procurar, porque ele sabe que muitos desses que foram mortos por ele estão procurando por ele. Então, quando isso acontece, ele toma um susto, porque ele não imagina que as coisas funcionam dessa forma.
Então, continuando aqui. Embora de natureza etérea, a substância do perispírito é suscetível de certas modificações que a tornam perceptível à nossa vista. E é o que se dá nas aparições. Ela pode até, por sua união com o fluido de certas pessoas, tornar-se temporariamente tangível. Isto é, oferecer ao toque a resistência de um corpo sólido, como se vê nas aparições exteriológicas ou palpáveis. A natureza íntima do perispírito não é ainda conhecida, mas poder-se-ia supor que a matéria do corpo é composta de uma parte sólida e grosseira e de uma parte sutil e etérea, que só a primeira sofre a decomposição produzida pela morte, ao passo que a segunda persiste e segue o perispírito. Então, vocês lembram de quando a gente falou sobre isso? Que o perispírito é o que liga o espírito, que não é matéria, ao corpo? Lembram? O perispírito é o que liga o espírito, que não é matéria, ao corpo, que é matéria. Aí ele precisaria ter as duas coisas. Entenderam o que é perispírito? Qual o entendimento de vocês, com suas palavras, sobre o perispírito? Quem tem uma definição, por mais básica que seja, para me responder? É uma pequena lição que eu deixo para vocês. Então, o nosso encontro está terminando aqui. Estou procurando fazer vídeos um pouco mais curtos, por isso que as partes, por exemplo, agora nós vamos entrar na parte 5, que eu acredito talvez seja a última parte do capítulo 4, mas para que a gente possa conversar de uma forma tranquila sobre os pontos do capítulo. Espero que esteja gostando e que tenha uma semana abençoada e nos encontramos na próxima aula. Muito obrigado. Não se esqueçam do perispírito, hein, que eu perguntei. Grande abraço a todos.